Em 2017, eu escrevi um artigo sobre redes e economia solidária, mais especificamente sobre um exemplo na Europa, na Espanha, na cidade de Mondragón, num complexo cooperativo Mondragón. Naquela época, 14 anos a 15 anos atrás, já era um case, né? Já era um caso de sucesso e que já nos mostrava na prática o que a gente já tinha identificado como caminho. A economia solidária e outras formas de produção menores, né? Agricultura familiar, inclusive, para ter um sucesso era necessário construir redes. E não somente redes de juntar produtores, mas juntar outros atores que auxiliariam ou que fizesse parte desse ecossistema. Então, tanto no escoamento da produção, no financiamento, então entra também o sistema bancário. Então, essa experiência do Mondragón já nos mostrava na prática como fazer essa rede, como montar essa rede, né? Então, esse artigo, ele não fala sobre análise de redes sociais, ele não faz uma análise da rede, né, nem do Mondragón e nem da economia solidária especificamente. Mas ele mostra desde uma teoria da administração, isso naquela época, né, na teoria da administração, os tipos de rede, né? Então nós temos um tipo de rede top-down, que vem de cima para baixo, né? Então temos várias experiências, né? Como no setor agrícola, né? No setor de produção de frangos, por exemplo. Então nós temos lá uma grande empresa e essa grande empresa, ela compra de um conjunto enorme de pequenos produtores e cooperados, né? Então, uma rede, né? Há aí uma dinâmica de rede, mas não é uma rede horizontal, uma rede em que os processos de decisão, as tomadas de decisão são feitas em forma coletiva. Então, ali nesse artigo, que eu até retomei e coloquei no blog, mostra essa diferença, né? E mostra como que se dá essas características e que na experiência de Mondragón acontece justamente isso, né? De uma rede horizontal, com todos os seus problemas, com todas as suas possibilidades e virtudes, como qualquer empreendimento ou redes de empreendimentos vão ter, né? Tem a influência do mercado também, tem os altos e baixos do mercado, mas é interessante conhecer e saber, e aí você buscando na internet vai encontrar muitos estudos, porque de lá para cá muita gente se debruçou a estudar e a explorar a experiência, né, de Mondragón. Mas é interessante então trazer aqui que não é só juntar produtores, montar uma cooperativa. Você tem que ver que a universidade tem que atender aos objetivos desse tipo de produção ou desses objetivos de desenvolvimento regional, por exemplo, né? Então, a universidade, o banco, no caso lá é uma cooperativa de crédito, a escola, as escolas. Então, todo o ecossistema, toda a rede envolvida naquele desenvolvimento, no desenvolvimento regional e em volta da produção e da produtividade e dos trabalhadores principalmente, né? Óbvio, né? Nós estamos aí no sistema capitalista, o centro continua sendo o capital, mas o capital humano não é um capital, e sim os trabalhadores, a pessoa. Então, os vínculos sociais, as características desses vínculos, atributos desses vínculos, se eu falar aqui de análise de redes sociais, elas dão uma deslocada, elas mudam de perspectiva, né? Então, é interessante de trazer resgatar esse exemplo e olhar ela desde da perspectiva de análise de redes sociais,
mesmo elencando essas teorias que eu utilizei lá na época que era da administração, tal, Casaroto, formação de clusters, né? Mas ainda assim é válido para nos ajudar a pensar esses tipos de redes horizontais que a economia solidária costuma nos apresentar com grande riqueza de detalhes sobre as relações sociais e os vínculos sociais.